Obrigada por vocês estarem aqui participando dessa entrevista, que eu acredito que vai ser uma grande contribuição para quem aqui puder ficar com a gente até o final e usufruir das informações da doutora Daniela Nasciuti e do doutor Ivan Moreira, né? Dois profissionais aqui da cidade bastante conhecidos, muito comprometidos, competentes, né? E seres humanos incríveis. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou aqui adicioná-los, né? Porque a entrevista vai ser com o casal ao mesmo tempo. Já vou enviar para a doutora Daniela a solicitação. Tudo bem com vocês? É um prazer ter todos aqui para esse bate-papo, essa conversa. Vocês enviem as perguntas, por favor. Muitas dúvidas podem surgir e esclarecimentos podem ser feitos. A hora é agora, né? É uma grande oportunidade. Principalmente porque nós não estamos muito em contato mais com a área médica, né? Contato físico. E nessa fase aqui de resguardo, estou aguardando a doutora Daniela aceitar o convite aí, a solicitação para entrar aqui na live, assim a gente já começa. Nós vamos falar de como, né, porque os idosos são mais vulneráveis, sugestões aí como a gente pode proteger, né, como filhos, como vizinhos, como amigos, como cuidadores profissionais, esses idosos nesse momento. Vamos falar das questões metabólicas que envolvem relação com o agravamento da doença. Olha, tem tanto assunto aqui, espero que dê tempo para falar de tudo. E vocês ainda enviem também, por favor, as suas perguntas, né? Vocês vão participar. E é assim que a gente enriquece mais ainda essa conversa. Vou convidar novamente a doutora Daniela. Eu vi que o doutor Ivan já está online, mas a doutora Daniela precisa entrar. Vou enviar novamente aqui, adicioná-la. Estou aguardando para que ela possa entrar. Aí, tudo bem? Boa tarde. Com você? Tudo bom. Tem como virar a câmera? Melhor Ó, virar. aí. Muito bom estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos. Obrigada, um prazer. A gente agradece bastante o convite. Como é que tá aí o som e a imagem? O som tá ótimo, eu acho. Um Vamos ver o que o pouquinho mais pessoal para cá. fala. É. E vocês aí, tá tudo bem? Som, imagem, como está para vocês? Obrigado pelo convite, Gabi. Excelente, perfeito. Eu que agradeço, né? É uma honra para mim vocês terem aceito e estarem aqui. Tenho certeza que quem está aqui com a gente hoje vai se beneficiar e a gente vai aprender muito, né? Vai contribuir demais aqui. Vocês vão com informações, com certeza. Um prazer. Eu tenho um dado aqui, é bem recente, agora de manhã, que eu estava lendo no Jornal Estado de São Paulo, a respeito dos idosos da capital, né? Mas acho que já dá para a gente uma ideia do panorama da condição do idoso em outros lugares, né? Além da capital. São dados do estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento que evidenciam vulnerabilidade dessa população em meio à pandemia de coronavírus. Então, os números, né? Mais de 290 mil idosos vivem sozinhos na capital, né, em São Paulo, sendo mais de 22 mil deles com 90 anos ou mais. Também é motivo de desassossego o número de idosos completamente solitários na capital paulista, mais de 8 mil, por diferentes razões, que não têm a quem pedir ajuda caso precisem. Entre os que moram sozinhos, 63% têm 2 ou mais doenças crônicas simultâneas. Entre as doenças mais comuns, hipertensão, diabetes, depois alguma doença cardíaca e doença pulmonar crônica vem em último lugar. E não contam com uma rede de suporte social ativa e eficiente. São dados que eu acho que representam realmente aí algo muito maior no Brasil, né? Se só em São Paulo 290 mil idosos, imagine, né? O estado todo e o país todo, que é gigante. Então, para começarmos a entender melhor o contexto da saúde do idoso, a importância desse isolamento nesses casos, e posteriormente a gente pode tocar daí nas medidas e tudo mais,
A primeira pergunta para a doutora Daniela, geriatra. Por que os idosos são mais vulneráveis ao Covid-19? Tá. Então, é o seguinte, o que acontece no envelhecimento, né? O envelhecimento, ele é caracterizado por alterações graduais e progressivas no nosso organismo, onde a gente vai perdendo reserva fisiológica de funcionamento, tá? Então, os diversos órgãos e sistemas do organismo, eles vão perdendo reserva. Então, é como se o coração, por exemplo, começasse a perder sua reserva, os pulmões vão perdendo reserva de funcionamento, os músculos vão perdendo, perde massa muscular, perde massa óssea. O sistema imunológico começa a não funcionar tão bem. Em que sentido? Começa a não produzir tantas células de defesa rapidamente, em número suficiente e tão funcionais quanto antes. Então, o corpo ele começa a trabalhar cada vez mais no seu limite, sem uma reserva. Isso faz com que o idoso tenha maior dificuldade para responder, reagir, se recuperar diante de situações de estresse. Então, essa é a grande característica do envelhecimento. A perda de reservas funcionais que fazem com que a gente tenha uma capacidade menor de reagir aos diversos estressores do ambiente. Exemplo, desde extremos de temperatura, por exemplo, uma dificuldade maior em manter a temperatura corporal quando está muito calor, quando está muito frio, uma dificuldade maior de reagir a traumas, a quedas, impactos, e uma dificuldade maior de sair de quadros infecciosos. Isso ocorre. Essa perda das reservas ocorre a partir mais ou menos dos 40 anos, é gradual, vai aumentando de acordo com a idade e também sofre uma influência importante dessas doenças crônicas que você falou. Quanto maior o número de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças pulmonares, mais acelerada é essa perda e mais o organismo funciona no seu limite, sem reserva. Então, quando ele sofre a ação de um agente, como por exemplo infecção, é mais difícil reagir. No caso específico que a gente está conversando do coronavírus, isso é mais evidente porque, como até o momento não existe nenhum tratamento que seja eficaz, comprovadamente eficaz para combater o vírus, a nossa resposta, a recuperação depende fundamentalmente da nossa defesa, do nosso sistema imunológico. Então, a gente tem muito pouco para contar com recursos de medicamentos e outros. Então, a gente precisa das nossas reservas, da nossa resposta do nosso organismo mesmo. Então, acaba que, nesse ponto, a gente não tendo ajuda, os idosos ficam mais vulneráveis porque eles têm menos reserva. Além do fato do acometimento pulmonar, como os pulmões já têm uma capacidade de funcionamento menor e nessa doença é frequente o acometimento pulmonar, então eles ficam, de fato, mais suscetíveis realmente. Eu só acho importante comentar também que não é por isso que é certeza que um idoso, se ele for infectado, ele vai desenvolver uma forma grave e vai chegar a falecer. Então, não é também uma regra certa, na verdade é o contrário. A chance maior é de recuperação. Mas, dentro da população, o grupo que proporcionalmente vai desenvolver mais formas graves são os idosos. Não sei se ficou claro. Ficou bem claro. Eu apresentei vocês ontem, né, na divulgação da transmissão ao vivo. No comecinho eu falei de vocês, antes que vocês entrassem, mas eu quero repetir, muita gente chegou agora. Converso hoje com a doutora Daniela Nanciucci, que é geriatra, com formação na USP, né, residência em geriatria e gerontologia, de Ribeirão Preto, e com o doutor Ivan Moreira, que é graduado em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso, especializado em endocrinologia e metabologia pela USP de Ribeirão também, e mestre em ciências médicas pela USP de Ribeirão. E, novamente, é um prazer ter o casal aqui nos informando nessa tarde. Falando nessas doenças da hipertensão, vou entrar com o doutor Ivan. Vai ser difícil falar doutor Ivan. Fique tranquila. Ivan e Dani. Dessas doenças, né, que acabam sendo consideradas fatores importantes para o agravamento, em caso de contato com o vírus, né, da doença em si. Falando de pessoas com qualquer doença crônica, doutor Ivan, qualquer doença crônica são um grupo de risco? Por exemplo, com doenças tireoidianas. Doença crônica é igual ao grupo de risco para a Covid-19?
você citou especificamente, Gabi, a questão da doença de tireoide. A doença da tireoide, vamos falar basicamente que as pessoas mais têm essa percepção, é aquela doença de tireoide onde o paciente tem que tomar algum tipo de hormônio, ok? O hormônio da tireoide, quando o paciente tem que tomar, se a dose dele estiver correta, se ele estiver tomando a medicação dele da maneira correta, e o exame dele estiver adequado, os riscos dele são semelhantes aos de qualquer outra pessoa. Ele não aumenta o risco em relação à COVID, em relação à mortalidade em relação a isso. Ok, se o paciente estiver maltratado, ou mesmo se ele não tiver diagnóstico, aí ele está numa situação mais suscetível, porque, digamos assim, o organismo dele está doente. E aí, a doença, o estar doente em si, é que aumenta essa predisposição. E aí, puxando um pouco o assunto para o ponto onde você tocou. Muito é dito a respeito de pressão alta, doença de coração e diabetes. Essas são doenças que a gente, por mais que a gente busque um controle muito bom, e a gente consegue esse controle muito bom na maioria das vezes, só que em algum momento do dia, em algum momento da vida, essas doenças vão ficar pior controladas. Então, um paciente diabético bem controlado, se ele faz uma refeição pior, naquele dia ele vai ficar um pouco pior controlado. Um paciente hipertenso não está controlado obrigatoriamente todo o tempo. Então, existem doenças crônicas, como, por exemplo, o distúrbio de tireoide, que é muito mais fácil de controlar do que o diabetes, do que a hipertensão, do que as outras doenças. Então, as doenças que normalmente estão relacionadas ao COVID são principalmente hipertensão, diabetes, doença cardíaca, doença respiratória e pacientes com sequela de acidente vascular cerebral, de AVC. Então, essas doenças aqui são o pool maior de doença crônica, quando a gente fala de doença crônica, que são mais suscetíveis. Óbvio que a gente está falando também de uma situação onde as pessoas, por exemplo, pacientes que têm câncer... Parece que o áudio está... O pessoal está falando que o áudio está baixo. Do Dr. Ivan está Deixa eu tentar aumentar aqui. Vamos ver se aumentando aqui. Fala um pouquinho. Talvez, se não aumentar, não usar o fone e contar com o som. Pega um pouco o ambiente, mas... Melhorou? Às vezes fica melhor. Só uma sugestão, né? Melhorou um pouco? Para mim, melhorou. Tá melhor? Melhorou, pessoal? Vamos ver. Como é que tá agora? Tá, eu vou tentar falar novamente para ver se isso melhora um pouco mais. Se não estiver funcionando, vocês avisam que a gente dá um jeito de mexer de novo. Eu acho que melhorou. O pessoal está começando a dizer que sim. Perfeito. Só retomando, então, o grande problema, na verdade, das doenças crônicas é que as doenças crônicas vão deixar o organismo respondendo pior, reagindo pior, se defendendo pior. E dessas doenças crônicas que nós estamos falando, as que mais interferem com a saúde nesse sentido são, principalmente, hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória, câncer, são situações nesse sentido. Aquelas doenças que são controláveis, e a grande maioria das doenças da tireoide são controláveis, mesmo um paciente que tenha feito uma cirurgia de câncer de tireoide, se ele não estiver no meio da recuperação nesse momento agora, se o câncer dele já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, se ele já está muito bem controlado, isso já não é um fator de risco. Para a gente, a doença é aquilo que te deixa o organismo funcionando mal naquele momento. Então, se o paciente está mal controlado, a pressão está mal controlada, a doença cardíaca está mal controlada, ele está, por algum motivo, retendo mais líquido que o coração não consegue bombear, o rim não consegue filtrar adequadamente, ele está vivendo uma situação de mais suscetibilidade. Quando a gente vai ver, por exemplo, os pacientes na China, quando tinham mais complicação, as principais doenças que estavam relacionadas com os pacientes que evoluíam mal, era isso, doença cardíaca, diabetes, doença respiratória, muito mais nesse sentido. Então, a doença... Mas não controladas. Isso, como regra, não controlados. É que essa questão do controle, concordo totalmente com você, Gabi, não controlado. O paciente bem controlado, o risco dele é muito menor. E aí já entra um ponto importante, já que você tocou nesse assunto, que é, a gente ficando em casa, Daniela consegue falar isso até melhor do que eu, o perigo é a gente começar a se alimentar um pouco mais, se movimentar menos, se exercitar menos. E aí, muitas vezes, o controle pode começar a piorar um pouco mais nesse sentido. Exatamente. Então, falando agora com a doutora Daniela, muito obrigada, doutor Ivan. Evitar a disseminação do vírus nesse momento causa esses transtornos, né? Nós
isolamos em nossas casas, essas incertezas, esses medos, a ansiedade, as informações desencontradas, os estudos que a cada dia surgem, até no mesmo veículo de comunicação, estudos completamente opostos, com visões opostas em relação a doenças, manifestações e tudo mais. Como a gente fica, né? Medo de ficar sem atendimento, sem remédio, que nós não temos um remédio comprovadamente, né, eficaz, sentindo-nos desamparados e os idosos mais ainda. Então, eu gostaria que você pudesse fazer uma relação entre isolamento e depressão, principalmente para a população. A depressão pode atingir qualquer um, tem crianças deprimidas, depressivas, suicídios e tudo mais. Mas a partir de uma certa idade, a gente sabe que isso aumenta, a incidência aumenta, e nessas condições favorecem ainda mais. Sim, sem dúvida, favorecem exatamente pelos pontos que você colocou, né? Em primeiro lugar, o medo grande que todos temos de ser contaminado pelo vírus, ou de que alguém que a gente goste, algum conhecido, seja contaminado pelo vírus, algum familiar. Então, esse medo parece que fica um fantasma o tempo todo aí na nossa mente, né? A questão da diminuição do contato social realmente com as pessoas que a gente gosta, no caso dos idosos com filhos, com netos, a parada da nossa rotina, a mudança muito brusca da nossa rotina, a preocupação com a economia do mundo, com a questão dos salários, toda essa questão aí da economia mundial, dos empregos, e também essa incerteza que você falou, que é muito, quanto maior a incerteza, maior a angústia, porque ninguém sabe exatamente quando isso vai terminar e de que forma vai terminar e quais vão ser as sequelas reais, né? Ninguém sabe exatamente isso. Então, isso gera angústia, sim. Então, um pouco, vamos dizer assim, é normal. Eu acho difícil uma pessoa estar passando por essa fase e estar abstraindo como se nada tivesse acontecido, a pessoa mais feliz do mundo. Eu acho isso bem irreal, né? É utópico, não é nem esperado para a fase do momento. Mas, a não ser que a pessoa tenha algum problema, algum né? Distúrbio, alguma coisa nesse sentido, mesmo. Que ela consiga desconectar. Mas, caso contrário, um pouco dessa sensação ela vai ter, sim. O que a gente tem que é preciso cuidar dessa saúde emocional para que não atinja o físico também. Aí entra no que o doutor Ivan estava falando. Né? E para tentar minimizar a chance de que essa angústia, essa ansiedade, estresse, que isso realmente se configure numa depressão, num quadro de ansiedade maior. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para a gente tentar evitar isso, né? O que eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo já sabe, isso hoje em dia já está bem divulgado, mas acho muito importante falar, porque realmente é importante a gente não ficar o tempo todo escutando as notícias, não deixar a TV da sala ligada o tempo todo, não tem necessidade nenhuma da gente ser a pessoa mais atualizada, que sabe tudo o tempo todo, quantos casos tem a cada momento, que essas situações, elas fogem do nosso controle. Então, se a gente fica olhando o tempo todo para situações que estão completamente fora do nosso controle, a gente vai ficar remoendo preocupações, questões que... O que a gente pode fazer diante de se surgiu ou não um tratamento novo, se surgiu ou não uma vacina nova, quantos casos já tem no mundo, no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro. Então, assim, a gente não precisa ficar se preocupando o tempo inteiro remoendo isso. A gente vai ter consequências emocionais, financeiras, a gente vai ter consequências no emprego, tudo isso, mas, assim, é interessante a gente não tentar ficar remoendo essas questões. Então, lógico que a gente tem que estar informado, então, escolher um horário, de preferência com fontes confiáveis, como o Ministério da Saúde, enfim, fontes de informação confiável para a gente se atualizar. Eu aconselho isso durante o período da manhã, porque de manhã o cérebro está mais descansado, ainda tem um dia todo pela frente aí para a gente conseguir fazer outras atividades. Então, escolher um horário de manhã para assistir notícias, seja televisão, ou seja rádio ou internet, atualizar quanto ao que está acontecendo e não ficar se preocupando demais em atualizar o tempo inteiro nesse sentido. Isso é uma coisa que eu acho bem importante. Fazer a nossa parte, porque ter a consciência, quando a gente tem a consciência que a gente está fazendo a nossa parte, também diminui um pouco essa sensação, que é o que a gente pode fazer, né? Então, manter dentro do possível as medidas de isolamento social, as medidas de higiene todas estão amplamente divulgadas em todas as mídias, cuidados próximos de quem está próximo da gente.
E uma coisa que eu acho bem interessante, que já é comprovadamente para outras situações que diminui estresse, ansiedade, depressão, é a realização de trabalhos voluntários. Isso já é uma coisa comprovada. Nesse momento, no que a gente pode traduzir trabalhos voluntários? Basicamente em doações, né? Porque a gente não está podendo sair de casa, então tem grupos já que estão trabalhando especificamente com isso, mas procurar fontes onde a gente possa contribuir, ajudar, seja nossa cidade, seja financeiramente, ou seja, populações que estão precisando mais, mantimentos. Tem N campanhas acontecendo em todos os lugares aí para arrecadar recursos para quem está precisando menos. Então, esse ato de fazer um trabalho dessa natureza, um trabalho de doação, traz para a gente a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa e isso diminui esses níveis de estresse. Uma medida que eu acho bem legal, tá? Além disso, você quer falar alguma coisa nesse sentido? Não, não. Até gestos simples que não implicam em disponibilizar dinheiro, mas tecer alguma coisa, desde as máscaras, é muito simples. Isso, Né? Você pode fazer a doação de máscaras que você mesma confecciona. Exato. As roupas que nós temos em casa, o frio está se aproximando, nós estamos no outono, aqui no estado de São Paulo já muda muito a temperatura, hoje mesmo eu estou de manga comprida, e a gente já pode começar a arrumação de armários, isso qualquer um pode fazer, e retirar aquilo que não nos serve mais, que a gente não usa realmente, e encaminhar para doação. Então tem várias maneiras aí, né? Só um comentário. O fato é, ajudar o próximo, ajudar as pessoas, realmente comprovado, diminui mesmo nossos níveis de estresse, de ansiedade e tudo mais. Outra coisa também que é muito importante, a maioria das pessoas já sabe, mas realmente faz diferença, é fazer o quê? Ter uma rotina pré-estabelecida. Claro que a rotina mudou, então acho pouco provável que a gente mantenha a mesma rotina de antes. Então a gente vai alterar um pouco, flexibilizar um pouco, mas o nosso corpo, ele realmente gosta de rotina. O nosso corpo tem um relógio biológico, né? E para que a gente funcione bem, que o nosso relógio biológico funcione direitinho, todas as reações, é extremamente importante, pelo menos para as coisas básicas, como mais ou menos manter o mesmo horário para acordar, para dormir e para fazer as refeições. Os horários básicos a gente manter, mesmo diante de ajustes, por exemplo, aqui em casa a gente tomava café da manhã às 6h15, porque tinha escola. Agora a gente está tomando 7 e pouco, mas a gente procura manter o mesmo horário do café da manhã. Então, as refeições, pelo menos, o horário de dormir, o horário de acordar, manter a rotina, porque o corpo funciona melhor, assim, o nível de disposição, de energia ao longo do dia vai ser melhor se a gente procurar manter essa rotina básica. Fora isso, também, acho que talvez o Ivan também comente, mas assim, manter uma alimentação mais saudável possível, evitar produtos super industrializados, açúcar, farinha branca, já está comprovado que não vai ter falta de alimento, que ninguém vai passar fome, então não precisa ter aquela necessidade de estocar um monte de produto industrializado na despensa com medo de passar fome e com isso ficar se alimentando de bolacha, pão, bisnaguinha, industrializados, assim, tem o menor sentido. A maioria dos varejões estão fazendo delivery de frutas, verduras, então é muito fácil, ovos e açougues entregam carne. Então, assim, eu não tenho desculpa no sentido de, por falta de estrutura, de manter uma alimentação ruim, porque tem soluções para a gente conseguir fazer isso. Além de manter uma boa atividade física. Falando em boa atividade física, a atividade física do idoso, numa hora dessa, ele pode caminhar na rua. Ontem eu li um artigo, um estudo que, nossa, eu não poderia nem pisar aqui na minha calçada, de acordo com esse estudo. Hoje eu li um outro, e que não tem problema nenhum, você pode se exercitar, desde que não seja em aglomeração. A gente ouve muitas recomendações diferentes. Para o idoso ainda. Primeiro, é preciso ter em mente o seguinte, que tudo é muito incerto, tudo é muito novo, praticamente não existem assim condutas ou recomendações definitivas. Então, é o que você falou, o que uma semana atrás estava certo, hoje pode não ser, daqui a 2 dias pode mudar, então a gente tem que agir de acordo com as recomendações atuais, mas tudo é incerto, não existem recomendações definitivas, ainda poucas fontes assim são, entre aspas, donas da verdade, né? Mas esse ponto, eu vou até me alongar um pouquinho mais, peço paciência aqui por Ivan falar dos tópicos dele, mas esse ponto... Ele pode participar também, né? Um tema que a alimentação e atividade física é do Dr. Ivan também. Esse ponto particular de atividade física, assim, quem me conhece sabe que para mim
Isso é um ponto muito, muito importante. Assim, eu acho, eu não consigo falar de vida saudável em qualquer nível que seja, de envelhecimento saudável, de boa sensação, boa qualidade de vida, não tem como desvincular isso da atividade física. Isso em qualquer época, não só na época do coronavírus, em qualquer época. Então, agora não mudou, né? A nossa vida, ela não sofreu um pause. Algumas pessoas estão com essa sensação que a vida está pausada, só que a vida não está pausada. A vida está acontecendo, um dia depois do outro, uma semana depois do outro, um mês, e esse tempo não volta, não volta. Esse tempo que está passando é tempo de vida nosso e que não volta mais. Então, não adianta dar um pause na vida. A gente tem que, lógico, adequar. Qual é a nossa prioridade máxima de vida hoje? Nos prevenir para a gente não pegar, não ser infectado pelo coronavírus. Claro, essa é a nossa prioridade. Mas, bom, estando fazendo a nossa parte, vamos ver o que a gente pode fazer para conseguir viver melhor em todos os sentidos, não começar a descompensar a doença crônica, não começar a ter uma pior sensação de saúde. Então, a atividade física deve ser mantida, sim. Como? Aí é que está a questão realmente, né? Em primeiro lugar, a caminhada, que você citou. Então, vamos colocar o cenário que todo mundo pode fazer primeiro, que é o cenário da caminhada em casa. Quem mora em chácara, quem tem um quintal, quem tem área externa que possa fazer essa caminhada, ótimo. Quem não tem, pode fazer dentro de casa mesmo. Então, o que eu tenho recomendado para os meus pacientes é fazer 3 sessões por dia de 10 minutos, por exemplo, isso para quem vai fazer dentro de casa, tá? 3 sessões por dia de 10 minutos de caminhada dentro de casa, ou 2 de 15 a 20 minutos, mais ou menos, de caminhada dentro de casa. Então, isso dá para fazer. Tem gente que tem esteira, tem gente que tem bicicleta, mantém. Muitos perguntam se podem sair na rua fazer caminhada ao ar livre. Como você disse, é algo muito incerto. Então, o que eu tenho dito é que a gente tem que individualizar essa conduta. Então, vamos lá. De modo geral, mais idosos, mais fragilizados, não de forma alguma, nem na rua de casa, nada. Outras pessoas, né, mais jovens ou menos idosos, rígidos, com uma boa qualidade de vida, uma boa saúde. Se for praça, área de lazer, equipamentos da prefeitura, ruas como a Cruzeiro do Sul aqui em Piracicaba, por exemplo, não também, não deve fazer. Aí tem gente que tem outro tipo de situação, que mora num condomínio fechado, que tem ruas bem tranquilas, que tem ruas seguras, que pode conseguir fazer uma caminhada sem parar para conversar com as pessoas, sem ficar passando perto de onde tem a gente, manter a distância de pelo menos 2 metros de um para o outro. Para alguns casos, a gente tem liberado, porque tudo é uma questão de colocar na balança qual vai ser o risco daquela pessoa e o benefício daquela pessoa. Então, quanto à atividade ao ar livre, para resumir, não dá para a gente disseminadamente falar que todos podem fazer em qualquer lugar, a qualquer momento, mas existem casos em que a gente pode, sim, conseguir fazer a liberação da atividade ao ar livre, com todos esses cuidados, e quem não puder, não tiver condições, manter sempre fazendo dentro de casa com relação à caminhada. Só mais um minutinho com relação às atividades de fortalecimento, as atividades de musculação, alongamento, etc. Também tem muita coisa que dá para ser feita. Quem já fazia, pode entrar em contato com os profissionais que faziam, seja educador físico, seja fisioterapeuta, que podem orientar com treinos, seja online mesmo, passar orientação de treino, de maneira de continuar seguindo. Quem não fazia, pode buscar, se tiver condições, se não for muito fragilizado, se tiver um acompanhante, se já era acostumado a frequentar academias, pode procurar alguns vídeos na internet, lives mesmo, dicas, vídeos específicos no YouTube, desde que cheque a procedência do profissional que está orientando, claro, mas que continue a fazer, pelo menos para manter um pouco do fortalecimento. No caso dos mais idosos, apenas exercício para mobilizar o pescoço, mobilizar os braços, sentar e levantar da cadeira, mexer um pouco as pernas. Isso tem muita coisa que dá para fazer. Sempre lembrando... Alongamento. Que não é a hora de começar a se arriscar, começar a fazer coisas novas. Aquela senhora que nunca fez atividade física, a filha está fazendo yoga, resolve acompanhar, fazer aquela postura maluca, corre o risco de cair, ou quer pegar um peso maior, pega um saco de arroz de 5, de 10 quilos, pode sofrer uma fratura, poder ter chance de ter que procurar um pronto-socorro, alguma coisa assim, que é algo que nesse momento a gente não quer.
Então, é importante a gente conseguir usar o bom senso e tentar manter o mais próximo do que a gente já estava antes. Pelo menos isso, né? Não é hora de ganhar, mas tentar manter o mais próximo possível do que a gente estava antes em relação à atividade física. Mas precisa fazer. Precisa fazer. Bom senso é a chave de tudo, né? Falei sobre isso nos stories um dia desses. Não dá nem pra gente deve evitar, inclusive, julgar o outro, né? Que vemos realizando uma atividade física aqui ou acolá, nós não sabemos da realidade dele. Se ele é super saudável, não é grupo de risco, não chega nem perto disso, tá numa região afastada, tá tomando os cuidados, aquilo para ele é muito mais saudável do que ficar em casa seguindo algo que a gente nem sabe, como já falamos aqui. E tem muita gente que está comentando. Tem muita gente que, inclusive, fica se estressando com o isolamento do outro, que eu acho que isso é uma coisa totalmente desnecessária. Eu já vi gente abordar gente no supermercado, abordar senhora no supermercado, assim, isso é absolutamente desnecessário, porque que controle você tem? Você está causando um estresse para você, aumentando o seu nível de estresse, de desgaste, de maneira desnecessária, com uma coisa que foge do seu controle, né? A gente tem que cuidar da gente, daqueles que estão perto da gente, fazendo o nosso melhor. Né? Sem fazer exatamente como você falou, sem julgar e ficar vigiando os outros. Sim, mas foi muito libertadora essa sua fala, aqui tenho certeza para muitos que estão conosco, da atividade física ao ar livre, quando não se tem um histórico de saúde tão comprometido, né? Uma situação de debilidade e tal. Sim, a situação que vai ser feita é uma situação segura, né? É uma rua segura, é uma rua tranquila, tudo isso. Sim. Né, análise, né? A gente, é o bom senso, né? Resumindo, é bom senso. Doutor Ivan, o que você tem a falar sobre isso? Alimentação, eu vi aqui uma paciente sua se manifestando, falando que está se alimentando bem, que está sem industrializados, né, comida natural e saudável, que é importantíssima, né, a alimentação para a imunidade. Então, Gabi, é exatamente esse o ponto que eu ia comentar. Muitas vezes as pessoas abordam a gente nesse sentido, de tentar entender o que pode ser feito para a questão de tentar melhorar a sua imunidade, etc. E aí a gente está falando de duas situações, né? Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Isso que a Daniela acabou de comentar. Mentalmente, é o momento de você ler um livro, de você tentar não ficar só recebendo uma carga negativa, de notícia negativa o tempo todo. Então, receber informações de fontes confiáveis, isso faz uma diferença grande. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar entendendo que a gente está numa situação de uma pandemia, ou seja, os números vão aumentar. Se já morreram X pessoas, a semana que vem vai estar um pouco pior, ok, isso vai passar, isso é uma questão de tempo. Agora, por outro lado, o que a gente pode fazer do ponto de vista de tentar melhorar isso? Dormir uma quantidade de horas de sono suficiente, se alimentar bem, como minha paciente comentou. E eu vou fazer uma reclamaçãozinha de leve aqui, que é uma coisa que eu estou escutando muito. As pessoas, como estão ficando muito tempo em casa, elas têm bebido mais, porque não tem muito o que fazer, acaba que abre uma cerveja, acaba que abre um vinho. Quer dizer, o álcool em excesso, ele piora a imunidade. Então, não quer dizer que você vai pegar a doença, mas numa eventual situação de você pegar a doença, você adquirir o vírus, a sua capacidade de responder, ela não é a mesma do que numa situação de um volume de bebida alcoólica menor. Então, porque o álcool é inflamatório, né? Exatamente. Ele gera uma inflamação, né? E reduz a resposta imunológica, ele piora. Essa brincadeira de se o álcool mata o vírus por fora, vai matar por dentro. E não é bem assim. Isso é só uma brincadeira, né? Um álibi para se beber um pouco mais. Então, é importante também que as pessoas, nesse momento, tomem um pouco de cuidado para não extrapolar demais a questão do álcool e acabar piorando nesse sentido. Inclusive, com relação a uma coisa que eu acho bem legal que está acontecendo atualmente, que são as lives musicais, que são diversões, são shows musicais, assim, excelentes, né? Mas que é o que o Ivan falou. Aí, o que o pessoal faz? Abre uma cerveja, abre um vinho, e todo dia tem live. Às vezes tem 2, 3, até 4 lives por dia. Então, funciona meio que como uma desculpa. Vamos assistir a live, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um vinho. Então, é o que ele disse, realmente tem que tomar cuidado para isso. Tem que assistir a live? Vamos. Aqui em casa a gente está assistindo um monte, está sendo ótimo, ajuda muito, as crianças adoram, mas não precisa vincular a live musical com o consumo de bebida alcoólica. Olha, tem umas... perfeito que vocês estão colocando. Temos algumas perguntas aí de uma senhora sobre o uso do elevador, que mora em prédio, e o idoso, né, que precisa realmente
utilizar o elevador. Cuidados específicos com os diabéticos. Nós não chegamos nisso, nós íamos falar de diabetes, é uma das perguntas aqui, né? Então, se vocês puderem falar, quiserem falar sobre isso. Em relação aos isso. diabéticos, assim, o diabético, ele é, infelizmente, estou falando principalmente, óbvio, do diabético mal controlado, ele é um grupo de risco. E uma coisa só para as pessoas entenderem, qualquer infecção que o diabético pegar, ela vai piorar o controle do diabetes, ok? Se ele pegar uma amigdalite, uma inflamação de garganta, se ele pegar uma infecção urinária, se ele tiver um quadro de desarranjo intestinal, diarreia, isso vai piorar o controle do diabetes. Então, se ele pegar a infecção pelo vírus, pelo Covid, vai acontecer a mesma coisa. O controle do diabetes dele vai ser pior e o fato do controle ser pior vai fazer com que a resposta dele seja pior. Então, o ideal, de novo, é redundante isso, mas não deixa de ser o ponto-chave, é não pegar. E nessa história de não pegar, vem também a questão da vacinação contra a gripe. Para quê? Para ter uma chance menor e responder melhor em relação a se ele entrar em contato com o vírus de gripe, que é um outro tipo de vírus. Então, quanto menos ele puder pegar a infecção, mais pronto para se defender ele vai estar. Agora, uma vez que ele pegou, seja o Covid, seja algum outro tipo de infecção, ele tem que entrar em contato com um profissional que auxilia ele, com o médico, com uma pessoa que estiver dando suporte para ele, porque como o controle do diabetes vai piorar, é importante que ele cuide e ajuste eventualmente as medicações para que esse controle volte para o normal. Então, tem situações que a gente tem que aumentar a dose de comprimido, aumentar a dose de insulina, mexer na medicação, para que o controle volte a acontecer. O grande problema, Gabi, é o controle. Se o paciente está bem controlado, ele consegue se defender. Se ele está mal controlado, ele perde a defesa. Então, o Covid em si, em relação ao diabético, qual é o problema? É um estresse, é uma agressão para o corpo muito grande. Então, você imagina uma pessoa que vinha mais ou menos controlada, que pega uma infecção, o controle vai piorar muito. E aí a capacidade dele se defender é muito pior. Então, quanto mais ativamente ele buscar, tomando as medicações no horário certo, tendo uma alimentação saudável e ajustando a medicação se preciso for, quanto mais ativamente ele buscar essa melhora, mais condições ele vai dar para as defesas dele o defenderem. Seja o diabético, seja qualquer outro tipo de doença. Então, o ponto todo é quanto menos a gente mexer, desorganizando a nossa saúde nesse momento agora, mais condição a gente vai ter de se defender. Isso é chave para qualquer doença, seja diabetes, qualquer uma outra doença nesse sentido. E melhorar essa condição física, voltando ao aspecto emocional, que acaba... o físico é consequência dele, né, das nossas emoções. Esse idoso, mencionaram aí, da casa de repouso, né, que tem o convívio aí com outras pessoas e profissionais e tal. O idoso que às vezes tem o cuidador em casa, o cuidador profissional. O idoso que pode ter um filho, que está no meio, né, está na família, no seio familiar, convivendo com crianças, né, que foi acolhido, de alguma forma, nesse momento, para não ficar sozinho. Uhum. Quais os cuidados que essas pessoas que convivem com eles, aí entra a questão do elevador também, eu acho um pouco. Então, os cuidados que a gente tem que ter com essa emoção dele, porque apesar de ele estar rodeado de pessoas, ele está muito aflito, não é porque ele não é só um solitário lá que está deprimido, né? E também vamos falar do solitário, como é que a gente pode ajudar? Eu falo como filha, que minha irmã está aqui, tem vários cenários. Como cuidar desse idoso, entende? Sem colocá-lo em risco. É isso, cuidar da saúde emocional e física, sem colocá-lo tanto em risco. Então, são vários cenários realmente, né? Que a gente tem que... O que a gente tem que fazer? A gente tem que adequar aquela realidade, aquele cenário. Não tem como eu passar uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, que todo mundo vai fazer desse jeito, porque as realidades são muito diferentes. Então, a grande chave aí é saber dentro da realidade daquele idoso o que pode ser feito, né? No caso, por exemplo, de um idoso, como você mencionou, que mora numa casa de repouso, cada casa de repouso tem tomado dentro das suas possibilidades as suas medidas. Então, cada casa tem um protocolo aí de medidas de higiene, de medidas de visitação, que é necessário seguir, porque sempre foi de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Então, na casa de repouso é assim. Os idosos que estão em casa com as famílias,
Emocionalmente, eu percebo que eles estão melhores. No caso dos meus pacientes, na prática do dia a dia, eu percebo que, assim, muitos idosos que moram com a família ou que moravam sozinhos e foram acolhidos, como você falou, pela família, eles estão melhores, porque eles tinham muito mais solidão antes e agora que a família não está trabalhando, que está dentro de casa, ou que ele saiu da sua casa sozinho e foi para uma casa junto com a família, então ele está se sentindo emocionalmente muito melhor. Isso tenho observado com os meus pacientes na prática clínica. E eu tive paciente que parou de tomar antidepressivo nessa época agora, porque está muito bem rodeado pela família, tranquilo, não tem mais solidão, e isso acaba minimizando, inclusive, o medo que ele tem do vírus e tal, por ele estar próximo. Ah, que legal. Então, tem esses casos. Aí, nesse caso, o contato o cuidado, como você disse, é mais o cuidado com as medidas de higiene que precisam ser tomadas pelas pessoas que estão na casa. Então, óbvio, evitar sair. Até enfermeiros, né? Tem muitos que precisam de enfermeiros ali, mas eles sabem o que fazer, claro. Mas tem que ter um cuidado que são as muito medidas de bom. higiene, né? Evitar sair, só sair quando realmente necessário, aquela pessoa que precisa sair para fazer as compras. E aí ter todos aqueles cuidados mesmo, como lavar as mãos o tempo inteiro, passar álcool gel, usar as máscaras, saiu de casa, a recomendação atual é que saia com máscara. Os cuidados quando chega, de trocar de roupa, tomar um banho, tudo isso são cuidados assim de medidas de higiene que precisam ser levados em consideração. E a família que está com aquele idoso, realmente, o máximo possível, procurar manter o isolamento dentro das possibilidades de quem está ali na casa, né? E tem um idoso que continua sozinho, como você disse, que é um idoso já mais independente, que talvez seja o caso da sua mãe, mora sozinha, é independente e tal, mas estava acostumada com visitas de filhos, de netos, suas atividades, e agora ela se sente mais sozinha por ela ter perdido as atividades dela, por ela ter menos visitas e tal. Então, nesse caso, é realmente assim, a gente ter um esforço maior enquanto família, enquanto amigos, filhos, netos, para se fazer presente mesmo, o máximo possível. Claro que as tecnologias ajudam muito nesse ponto, então tem que ligar, tem que fazer chamada de vídeo. A maioria deles tem celular, no mínimo para atender um WhatsApp de vídeo consegue. Então ligar com frequência, fazer chamada de vídeo, ou ligar pelo próprio telefone fixo, ligar pelo celular, até mandar mensagem de texto, combinar com os filhos, todos ligarem, todos estarem presentes. Então, o máximo possível que for viável de manter essa presença. Quando for possível, vou dar um exemplo do meu pai, por exemplo, agora. Eu tenho feito as compras para ele de mercado. Então, eu vou na casa dele, eu deixo as compras na porta, eu chego, eu deixo as compras na porta, paro o meu carro na frente e vou para trás do meu carro. Aí ele abre, ele fica no portão da casa dele, eu fico atrás do meu carro e a gente fica conversando. Então, é um momento que a gente consegue ter um contato com essa distância de mais de 2 metros, mas a gente consegue se ver, tá junto. Os meus irmãos que não estão na mesma cidade, eles ligam, eles fazem chamada de vídeo. Então, dentro de cada realidade, procurar ser o mais presente possível, oferecer o suporte emocional melhor possível e o suporte das necessidades, que é isso que você falou, que você está fazendo, que eu estou fazendo, que é levar as compras, passar na farmácia, ver se precisa de remédio, quais são as necessidades, checar se os medicamentos estão adequados e dar uma conferida na alimentação, se está boa, se não está, o que mais a gente pode levar, se fazer presente, tanto com cuidados de necessidade quanto com cuidados afetivos. Porque eu tenho visto um radicalismo nesse sentido também. E o idoso, em alguns casos, muito solitário, realmente, mais do que nunca, porque ele também não pode se locomover, se movimentar, e os familiares lá longe. Então, é o bom senso novamente, é o equilíbrio novamente. E desencadear um abandono, uma depressão, uma solidão extrema, não é lucro nenhum. Todos com máscara, na distância devida, dá para ter uma conversa, ficar uns 20 minutinhos, meia hora, a gente acaba ficando um pouco mais, né? Mas bem distante, numa garagem, eu na rua, ela na porta da casa, e ali ela põe a cadeirinha dela, ela fica lá no hall, e a gente conversando, tem toda uma proteção e um carinho, e esse afeto. Isso tem que acontecer, a gente precisa do ser humano, nós somos seres sociáveis. Exato. A gente tem o amor nos corações, a gente precisa um do outro, né? Não dá o cérebro precisa de conexão, é fato, já é extremamente comprovado, a gente precisa de conexão. E Gabi, uma coisa que eu queria só não deixar passar, porque você comentou isso e eu acho que isso talvez seja uma dúvida das pessoas, é a questão do elevador. Tem uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer, que nós temos algumas ferramentas que são muito boas.
Nós temos álcool que consegue matar o vírus, efetivamente matar o vírus, ok? Essa questão de o paciente, uma vez doente, entrar com droga, não entrar com droga, entrar com hidroxicloroquina, que já foi questionado isso aqui nos comentários, é uma coisa. Agora, existe uma ferramenta muito grande que é o álcool e a máscara. Então, se você vai entrar no elevador, leva o seu álcool gel na bolsa, leva o seu álcool gel na mão, apertou o botão, se você, exemplo, vai tocar com o dedo, seja no caixa eletrônico, seja no botão do elevador, acabou de fazer esse processo, pega o álcool gel e passa na mão. Tenta evitar tocar no rosto, sempre com máscara, porque mesmo que no elevador você está de máscara, você não vai ficar respirando aquele ar diretamente. Que você tenha tocado em puxador de elevador, que você tenha tocado nos botões do elevador, saia de lá, limpa a mão, passa álcool gel. Que lá tenha alguma coisa, você elimina. Acabou, mata, resolvido. E um outro cuidado, uma coisa muito simples, se as pessoas não tiverem o álcool gel de pronto na mão, vai tocar em algum botão, toca com a parte posterior do dedo. Dobra o dedo, toca com a parte das costas do dedo, porque não é um lugar que você fica encostando no rosto. Até eu chegar numa situação que, opa, apareceu um álcool gel aqui, passo na mão de novo. Então, assim, dá para as pessoas terem esse cuidado e, de novo, insisto, nós temos duas ferramentas muito boas, que é o álcool e a máscara. Só isso já dá uma proteção muito boa se bem usado. Muito boa. Nós temos tantas perguntas, gente, que não vai dar tempo. E tanta coisa importante, vitamina D, como estratégia de otimização da imunidade. Temos aqui a questão da obesidade. Eu estava lendo que aqui a obesidade é o fator crônico mais importante, o maior marcador para o fator de agravamento, segundo uma pesquisa americana. E não é nem pelas consequências dela, que seriam a hipertensão e a diabetes. O fato da obesidade em si, da inflamação em si, da alteração hormonal e tal. Vamos falar de tudo isso. E vitamina D, eu estava lendo também, né? Eu fico lendo tanta coisa. O Gabriel fala assim, menina, eu leio tanta coisa. É muita informação. É muita informação. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, eu li isso ontem, veio a público há alguns dias se manifestar em total repúdio às recomendações da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, que tinha recomendado o uso de altas doses de vitamina D3 como estratégia de otimização de imunidade. Vamos comentar sobre isso? Sim, deixa eu aproveitar e fazer um comentário até um pouquinho mais amplo do que isso. Eu vou tentar comentar a respeito tanto da questão da vitamina D, quanto colocando um pouquinho de hidroxicloroquina, que é o seguinte. Só para as pessoas entenderem como é que a medicina funciona. A medicina ela funciona fazendo pesquisas em vários centros, ok? Então, um centro de pesquisa no Brasil faz uma pesquisa e conclui uma coisa. Um outro centro de pesquisa na Austrália conclui uma coisa um pouquinho diferente. Um outro centro de pesquisa no Japão conclui um pouco diferente. E depois, com o passar do tempo, essas informações vão sendo somadas para ver se de fato isso tem fundamento. Então, surgirem pequenos estudos com 10 casos, com 15 casos, isso não é uma verdade para a gente. Então, assim, vai ter um estudo sobre vitamina D que apareceu na Espanha, vai aparecer um outro na Inglaterra. A somatória de tudo isso, depois de algum tempo, depois de amadurecido, é que vai trazer uma indicação, uma coisa um pouco mais clara. Sim, a doença está muito rápida. A doença ela veio muito rapidamente, a medicina não consegue andar nessa velocidade toda. Então, surgem várias informações que, quando chegam para o leigo, é esse bombardeio de uma hora isso salva, uma hora não adianta, uma hora funciona, uma hora não funciona. Então, na verdade, isso é o nosso normal. A gente lida com isso sempre. A gente lida com essas dúvidas, construindo uma verdade. Então, saiu um trabalho na Espanha dizendo que a vitamina D estava trazendo uma melhora da imunidade. Isso é um trabalho só. Para a gente isso não tem uma importância tão grande. A gente sabe que sim, tomar sol, ter um nível de vitamina D adequado é uma rotina. Pessoas que já faziam, continuam fazendo. Quem tem possibilidade de tomar sol, tome, por uma questão de saúde, como um todo. Não direcionadamente por questão de Covid. A questão de, mas minha vitamina D... Mas tem muita gente, porque como é divulgada a informação, muita gente que passou a tomar agora. Aliás, outras suplementações, né? Exatamente nesse sentido. Então, assim, o ponto maior é que esse conflito que as pessoas vivem em relação à hidroxicloroquina, na minha opinião, ela funciona da mesma maneira. A hidroxicloroquina é até um pouco duro o que eu vou comentar com vocês agora, é uma decisão, teoricamente, tecnicamente falando, muito médica. Você está com um paciente numa situação que não existe uma comprovação clara, mas é aquilo que você tem para fazer, vamos fazer. Eu duvido que algum médico, numa situação de desespero, não lance mão disso. A não ser que se comprove por estudos científicos daqui a um tempo que isso não funciona.
Agora, é um pouco estranho para a gente da área de saúde ver essa discussão na esquina. Quer dizer, é alguém mandando usar, isso tem que ser usado por isso técnico, do mesmo jeito que, tecnicamente, o agrônomo decide qual adubo vai colocar naquela terra ou não, qual aparelho vai ser usado para um sinal de internet. Essa decisão não cabe ao paciente. Não existe sentido o paciente conseguir uma receita ou conseguir comprar na farmácia, pagar, sei lá, pegar a cloroquina e estocar na sua casa para usar. Com azitromicina, né? E a azitromicina. Isso é um procedimento de risco, é um procedimento com medicações que não devem ser usadas fora do ponto de vista do acompanhamento médico. Tanto pelo fato do Ivan ter falado de não ter uma comprovação, de a gente não saber se isso realmente é útil ou não. Tem alguns estudos que mostram que sim, pequenos, e outros N que eu já li que mostram que não funcionam. Então, não existe essa comprovação, como também pelo fato do risco. No caso da azitromicina, até um pouco menos, são efeitos mais gastrointestinais, mas no caso da cloroquina, tem a chance da toxicidade cardíaca, da indução de arritmias. Então, são efeitos que a gente não pode, as pessoas não podem cogitar comprar esse medicamento por conta própria. Sempre essa decisão vai ser feita com o médico, do médico com o paciente, que vão julgar diante de todo o quadro clínico daquela pessoa, se é o caso ou não de usar a cloroquina. Num cenário, por exemplo, em que o paciente está muito bem, por que eu vou expor ele a um risco de uma arritmia por droga, sendo que o ganho não é confirmado? Agora, numa situação extrema, que o paciente está muito mal, existe uma possibilidade de eu oferecer algum tipo de benefício, mesmo correndo o risco de ter uma arritmia? Ok, vamos correr esse risco. Nos hospitais isso acontece. O quanto eu posso ganhar vai compensar o risco que eu estou correndo. Agora, em pacientes que simplesmente estão infectados, que a doença está evoluindo bem, o que eu vou oferecer de positivo para ele é muito menor do que o risco que eu estou oferecendo. Então, na minha opinião, a questão da hidroxicloroquina, da própria azitromicina e do uso associado é uma questão técnica para ser decidida dentro do hospital conforme o cenário que tá se apresentando. Se for fora a questão do médico com o paciente, pesando todos os possíveis riscos e possíveis benefícios. Não se deve comprar medicação por conta e muito menos usar. Tá. Com relação aos testes também, em larga escala a gente sabe que é inviável, né? Aqui no Brasil, não vai fazer muito provavelmente não vai acontecer. Mas nós temos testes em laboratórios particulares disponíveis e dois tipos de teste, né? A sorologia e o PCR. Uhum. E eu fui me informar, liguei em alguns laboratórios aqui em Piracicaba e fora daqui, e vi que em alguns deles é obrigatório a prescrição médica, o pedido médico para esse tipo de exame. Esse é o certo. Porque eles têm resultados diferentes, né? Um é sobre os anticorpos, que é a sorologia, o outro o vírus ativo, tem toda uma diferenciação. Não adianta você ir lá, e tem teste de farmácia ainda, que dizem que é o menos eficaz, digamos. O que vocês têm a dizer sobre isso? Nem poderia ser feito esse exame por próprio paciente resolver fazer, porque é até mais arriscado, né? Como você disse, a testagem em massa não vai ser parte da nossa realidade. Seria interessante do ponto de vista epidemiológico, para que a gente tivesse uma ideia real do número de infectados e da taxa de mortalidade, por aí vai, mas isso não vai fazer parte realmente do nosso cenário, né? E com relação aos testes em si, como você disse, tem dois tipos de teste, na verdade são três, porque um é o PCR, que vai buscar material genético do próprio vírus mesmo, que é feito através da coleta de secreções do nariz e da garganta dos pacientes, e é realizado em laboratórios, é feito atualmente somente nos hospitais mesmo, ou alguns laboratórios de São Paulo, muito especializados, mas sempre com o pedido médico. E aí a gente tem a sorologia, que procura anticorpos contra o coronavírus, que é feito através de coleta de exame de sangue também, geralmente a partir do 10º dia da infecção. E tem o teste rápido, que também busca anticorpos contra a doença. Geralmente deve ser feito para que ele seja mais fidedigno em torno do 7º dia, mas que o grande problema é isso, é a baixa sensibilidade com alto número de falsos negativos. Então, é um grande problema, porque a pessoa pode fazer o exame e dar negativo e ela achar que realmente ela está livre, ela pode estar infectada e pode estar transmitindo, mas o exame ou ele não pode estar ainda no dia de pico de produção de hormônio, ou de anticorpos,
ou ele pode realmente ser um falso negativo, como é muito comum acontecer. Então, esse exame deve ser pedido pelo médico do paciente, que vai saber interpretar e saber se o resultado é fidedigno ou não. E ele é bem útil nos casos dos profissionais de saúde que, se vierem positivos, eles podem realmente ficar isolados e depois voltar para a rotina de trabalho já com uma imunidade, né? Que teoricamente hoje em dia acredita-se que quem realmente veio positivo e tem a infecção, e foi comprovada a infecção, fica imune. Mas isso é a hipótese mais provável hoje, não é uma certeza também. Mas hoje acredita-se que quem pega o vírus, deu positivo, depois de 14 dias e tudo, ele está imune, é o mais provável, à luz dos conhecimentos de hoje. Entendeu? Sim. Então, Nós poderíamos até... Resumindo, quem tiver interesse em fazer o exame, deve conversar com o seu médico, saber se é o caso ou não, se tem sintoma ou não, que região que vive, por que seria feito e como interpretar. O médico ajudar a interpretar. Não, veio positivo, é assim, nós vamos fazer isso. Não, veio negativo, mas não quer dizer que não tenha, então a gente vai agir de tal jeito. Então, o médico vai orientar como agir no caso do exame ser positivo ou negativo. Nós poderíamos nos estender aqui e falar da abertura que vai começar a acontecer para alguns grupos, né, para atividades, né, fora de casa, atividades comerciais. Isso tende a acontecer, porque a gente sabe que 50% da população a gente vai ter que atingir a imunidade de rebanho, né, que se diz, Sim. que é uma parcela, a metade da população contrair a doença, não é ter contato com o vírus, manifestar ou não manifestar, né, em sintomas, mas ter. Então, isso vai acontecer, vai ser uma abertura lenta e gradual, mas eu acho que a gente não vai ter tempo para falar disso, eu gostaria, mas a gente tem 3 minutos. Falar um pouquinho desses cuidados nessa abertura, porque não é assim, agora nós vamos sair, né? A gente continua com cuidados, eu acho que o comércio não tá preparado, eu vou aqui já polemizar um pouquinho, mas não tem nada muito preparado, a gente precisa se preparar para esse momento. Melhor, né? Penso eu, pelo que eu vejo por aí. Mas, Gabi, independentemente dessa preparação, eu acho que dois pontos acho que são muito básicos e a gente não pode esquecer disso. Use máscara, use álcool gel, use álcool sempre que for necessário. Com essas duas ferramentas, seja a hora que você sair de casa porque um comércio está aberto e não estava, mantenha a distância das coisas, mesmo que você antes não estava fazendo isso e comece a fazer, essas duas ferramentas vão te dar uma proteção muito boa nesse sentido. Então, é importante que a gente não esqueça disso. Não importa em que cenário. Se você souber usar essas duas ferramentas de maneira bem feita, a gente tem uma proteção muito boa. Ok, se der poder ficar em casa, fantástico, mas tem situações que não dá. E quando não dá, lança a mão disso. Isso faz muita diferença. Eu vou convidar vocês, nós estamos aí com quase 80 pessoas junto, e é muito bacana, nós agradecemos de coração a participação de vocês, a encerrar essa live e reiniciar e ficarmos mais 15 minutos para podermos abordar o que falta, que é bem importante. A questão da obesidade, a questão ainda dos idosos, que nós temos que finalizar, são tópicos que nós vamos poder passar por eles rapidamente. Vocês aceitam? Estarão conosco, é muito rápido, não saiam e a gente volta já aqui na sequência, né, recebendo os convites e mais 10, 15 minutos a gente já encerra. Pode ser? Perfeito. Vamos lá? Informações. Obrigada pela presença aqui novamente, vamos dar continuidade. Muito feliz por ter vocês aqui hoje, agora eu posso falar um pouquinho mais, até o pessoal voltar. Amigos meus, para quem não sabe, somos amigos há alguns anos, melhor não falar quantos, que vai... Informação... Só um parênteses, então, já que você está esperando o pessoal entrar, é o seguinte, a gente estava esse final de semana assistindo o vídeo do nosso casamento aqui em casa, no final de semana, e aí você estava no vídeo. Aí o Henrique, porque o Henrique e a Bia são amigos, o Henrique falou, quê? Você já conhecia a mãe da Bia no seu casamento? Ele ficou assim impressionado. Falei, já antes. Antes mesmo. Pois e às vezes eu falo assim, porque o doutor Ivan, a doutora Daniela, eu falo, eu sou muito amiga deles mesmo, eu fui ao casamento deles. Não é de hoje, né, Gabi? Só para entender quanto tempo faz, né? Só de exercício da profissão, vocês têm 20 anos, não é? Sim. Eu já estou com 20 anos de experiência. Eu estou completando 21.
Que maravilha, né? Que maravilha, que eu sou muito fã, assim, muito grata, eu sinto assim, que coisa linda vocês, o trabalho de vocês, um casal assim, que não porque são meus amigos, mas porque eu conheço o trabalho, e conheço a história de vocês, né, a pessoa que cada um é, e Obrigada. é verdade, Obrigado vocês mesmo. são seres humanos muito especiais, realmente, Faz o que a então... gente gosta. A gente tem o grande privilégio de fazer o que a gente gosta. É um privilégio muito grande. E um privilégio nosso de podermos ter contato com vocês e usufruir, né, de tanto estudo, de tanto conhecimento, de tanta dedicação, carinho e amor pelo que fazem, né? Fale, doutor Ivan, ia falar alguma coisa, te cortei que eu falo muito. Não, imagina, eu ia comentar isso que a Daniela comentou, a gente é muito privilegiado, a gente faz o que a gente gosta. E é muito... Essa questão de medicina de saúde é um assunto um pouco complicado, no sentido de que todo mundo isso vai importar para todo mundo em algum momento da vida, não tem jeito. Esse assunto é sempre muito interessante, porque todo mundo usa isso o tempo todo, todo mundo quer ter saúde o tempo todo. Então, assim, de fato é um assunto que chama a atenção das pessoas, as pessoas se interessam muito por isso. É diferente de discutir um tipo de música, uma pessoa pode gostar ou pode não gostar. Mas em relação à saúde, as pessoas, como regra, esse assunto é um assunto que interessa. E é muito gratificante para a gente, do ponto de vista pessoal, de poder ajudar as pessoas nesse sentido. É verdade. Muito prazeroso. Obrigada. Para finalizarmos aqui, então, vamos aos pacientes com câncer em tratamento, quimioterapia, radioterapia. Né? É uma situação bem complicada, é uma pergunta que foi enviada para mim, para que eu direcionasse a vocês, né, os cuidados agora. Muitos com imunodepressão, né, por conta do próprio tratamento, e outros pela doença em si, dependendo, né, uma leucemia e tal. Então, os cuidados nesses casos são, assim, extremos, né? Sim, ainda maiores. Vocês já devem, as pessoas já vão ter uma noção muito clara do que eu vou comentar agora. Muito antes dessa questão de vírus, de Covid, etc, quando você via alguém em tratamento de quimioterapia, primeiro que você não vê essas pessoas na rua. Começa assim. Elas já ficam naturalmente um pouco mais isoladas para não ter tanto contato com outras pessoas, para não pegar outras coisas. E quando elas saem de casa, é muito nítido. Quando você vê alguém no supermercado com uma máscara, no meio de... não tem pandemia, não tem nada, você sabe que essa pessoa está em tratamento, que ela tem algum tipo de câncer que está em tratamento. Ou seja, numa situação corriqueira, isso já é muito importante para eles. Então, agora, mais do que nunca. Então, esses cuidados que nós estamos comentando aqui, certamente esse grupo faz isso 2, 3 vezes ainda com mais atenção, ainda com mais cuidado. Porque, de fato, eles já estão imunologicamente debilitados. Sejam eles nitidamente debilitados, isso já é público e notório, seja outro tipo de doença, seja qual doença for. Então, mais do que nunca nesse momento, a gente tentar ter atitudes para preservar a saúde, para estar bem, para estar pronto para você se defender do que quer que seja do que vem de agressão lá de fora. E esse monitoramento, como comentado no início, para as doenças crônicas, se aplica aí também com relação à imunidade desse paciente, né, dessa pessoa que está passando por esse tratamento. Então, ela pode ter uma perspectiva melhor de acordo com aquele monitoramento que ela faz da imunidade dela e saber como ela vai responder, né, e ficar mais tranquila ou não. E nos cuidados também, né, claro. Porque de repente ela pode ter um pouquinho de flexibilidade. A própria equipe médica que vai acompanhar essa pessoa vai tentar calibrar isso um pouco mais. Periodicamente, quando existe um tratamento de quimioterapia, isso não dá para esperar. Situações podem esperar, essa situação não dá para esperar. O tratamento tem que continuar. Então, certamente, a equipe que está acompanhando essas pessoas, ela vai calibrar isso um pouco. Repetir o exame de sangue. A imunidade está baixa, não faz um novo ciclo agora. O novo ciclo de quimioterapia, um novo ciclo de radioterapia. O que eventualmente poderia ser feito numa situação fora da pandemia, a equipe médica vai calibrar isso para que possa ter imunidade para se defender num cenário de uma agressão extra, corona, como para que ela não deixe de se tratar, não deixe de se cuidar, não deixe a outra doença progredir. Porque a vida, na verdade, ela continua. É o que a Daniela comentou, a vida não está pausada, não dá para você pausar e falar, pare todos os problemas. Tem problemas que param, tem problemas que não param. Então, esse grupo, mais do que nunca, ele tem que tomar cuidado. Eles têm que tomar cuidado e a gente, até com uma questão de respeito por esse grupo,
se cuidar para não ficar transmitindo isso para outras pessoas, para as pessoas que estão dentro de casa, ou coisa nesse sentido. Houve uma pergunta com relação ao hipotireoidismo, que eu acho que o doutor Iva mencionou no começo, e também com a idade que devemos procurar geriatra. A partir de qual idade? Bom, do hipo, você quer perguntar mais alguma coisa? Do hipo, rapidinho? Eu só vou repetir, realmente o Fábio havia comentado no início, a questão do hipotireoidismo, existe uma coisa que é hipotireoidismo quando eu descubro a doença, outra coisa é o hipotireoidismo quando eu já estou tratando, bem controlado e ótimo. Quando eu descubro que eu não sabia que eu tinha, que meus hormônios estão descontrolados, isso de fato é uma situação de mais risco, ok? Então, nesse caso, o ideal, qual foi a orientação do médico? Começa, tá aqui seu exame está alterado, começa a tomar remédio, tomar o remédio para poder voltar para o normal o mais rápido possível. Agora, uma vez que eu estou controlado, eu vou manter o meu remédio porque eu me mantenho controlado continuamente. Isso é o mais importante. Agora, e uma vez que eu esteja controlado, o meu risco é muito semelhante ao da população em geral, o meu risco não é maior por conta disso. Tá, muito obrigada. Quanto à questão da idade para procurar um geriatra, é assim, é o que eu falo, o geriatra ele não é o médico do idoso, ele é o médico que estuda o envelhecimento. Então, como todos nós, se Deus quiser, vamos envelhecer, quanto mais cedo a gente começar a procurar um especialista em envelhecimento, que é o geriatra, melhor. Né? Então, assim, população adulta, a partir dos seus 20, 30 anos de idade, já pode começar a procurar, se ainda não tiver um outro clínico que já faz um acompanhamento clínico geral, preventivo. Né? Então, é importante que todos os adultos tenham o seu clínico de referência, que pode ser o endocrinologista, que pode ser o cardiologista, que pode ser o geriatra, que a gente vai fazer uma adequação no sentido de prevenção, para que a gente tenha um envelhecimento mais saudável, tanto agora, na fase que a gente está vivendo, quanto lá na frente, já adequando para as patologias e para as situações que a gente sabe que são comuns no envelhecimento. Então, quanto antes, geralmente é melhor, tá? E eu queria aproveitar esse gancho, tanto da idade, quanto a questão do controle das doenças crônicas que o Ivan falou, e tocar num assunto que eu acho legal, interessante, que é a parte da telemedicina, que são as consultas online. Porque com toda essa questão, a gente teve realmente assim, a necessidade de modificar nosso perfil de atendimento, né? E no início isso foi mais difícil, agora a gente já conseguiu se adequar um pouco, de modo que a gente consegue fazer através da telemedicina, que foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina, temporariamente, pontualmente, durante o período da pandemia, para que justamente a gente não perca o controle das nossas doenças crônicas, para que a gente consiga continuar com a nossa saúde em dia, ainda nesse gancho de que tudo continua, as doenças continuam, os problemas de saúde continuam, as intercorrências continuam, o uso dos medicamentos continua. Então, a gente conseguiu, para a gente isso foi uma novidade, porque a gente não foi, lógico, né, não era permitido, a gente não era acostumado a fazer esse tipo de atendimento, de consulta. A gente já usa o WhatsApp há algum tempo para oferecer tirar pequenas dúvidas dos pacientes, enfim, a gente já usa o WhatsApp para coisas muito pequenas e pontuais, mas agora a gente tem conseguido realizar realmente consultas. Então, naqueles casos em que o paciente não tem necessidade de ir, porque ele não está com uma intercorrência que precisa ser examinado, que precisa fazer uma avaliação pessoalmente, ou que ele faça questão por algum motivo, caso isso seja necessário, a gente tem uma estrutura já viável para atender pessoalmente também. Mas se não for, a gente consegue fazer um atendimento hoje em dia por telemedicina que está sendo muito satisfatório. Por isso que eu queria comentar. Vocês estão fazendo? Sim. E eu fiquei surpresa, porque isso tem sido muito satisfatório. A gente consegue fazer a consulta de uma maneira bem legal. A gente faz uma chamada de vídeo por WhatsApp, geralmente, que é a ferramenta que a maioria das pessoas tem, né? Então, a gente marca um horário e naquele horário eu só peço para os pacientes estarem, igual a gente está agora, na sala de casa, numa mesa, sentado com o celular apoiado em um objeto. No horário combinado, a gente faz a ligação. E tem sido muito claro, a gente consegue conversar com clareza. Eu tenho feito consultas, para você ter ideia, com pacientes acima de 80 anos, sozinhos, em casa. Eles atendem a ligação, a gente conversa.
E muitos pacientes têm comentado, têm até perguntado quanto tempo isso vai durar, porque eles estão até preferindo, alguns estão até preferindo. Por quê? Eles não precisam sair de casa, eles não precisam enfrentar uma sala de espera, eles não precisam aguardar, eles estão no conforto da sua casa, com toda a segurança, a gente conversa bastante. Caso o paciente esqueça os medicamentos ou esqueça os exames, ele vai lá, ele busca o seu exame, o medicamento mostra pra gente, busca o seu exame. Geralmente a gente combina já de enviar os exames ou por foto, por WhatsApp antes, ou por e-mail, os resultados. Então, a gente já analisa todos os exames quando eles existem, antes da consulta, para a gente já poder dar esse feedback e as orientações. E a gente pode conversar dentro de um ambiente bem seguro, que é a casa dele, e bem confortável. E, então, o feedback que a gente tem tido é muito bom, que as consultas estão sendo muito satisfatórias. Hoje em dia, no caso dos diabéticos, por exemplo, a maioria já tem glicosímetro para fazer uma curva de glicemia e passar na data da consulta. O aparelhinho de pressão digital, não o de pulso, o de braço. Quem Sim. puder adquirir, hoje em dia é um valor super acessível nas farmácias também, o aparelhinho de braço, consegue fazer uma curva de pressão para passar para a gente na consulta. Balança, um grande número de pessoas tem uma balança, então a gente consegue acompanhar peso, diabetes, pressão, o uso dos medicamentos, os exames, a maioria dos laboratórios tem feito coleta domiciliar, alguns inclusive sem taxa para pacientes acima de 60 anos, então é só ligar no laboratório, agendar a coleta. O pedido a gente tem mandado por foto mesmo, quando é o caso, quando não tem ninguém que possa buscar ou ninguém vai precisar sair. Então, manda o pedido por foto. Então, são consultas que estão funcionando bem para que e quando a pessoa mantém a sua saúde em dia, com todas as orientações do médico, ela também se sente mais segura. É claro que isso não é garantia de nada, que vai garantir proteção contra a Covid-19, não. Mas a sensação de estar com a saúde em dia, de estar com os exames em dia, de ter a opinião do seu médico, é uma sensação muito boa, aumenta o nível de segurança, diminui um pouco a angústia dos pacientes. Então, eu acho isso bem importante. Importantíssimo. Acontecem coisas, né? E a gente não sabe o que fazer. A telemedicina vem de encontro a essa nossa nova realidade, né? Necessidade do momento, e vem para ficar. E vem para ficar, principalmente com os pacientes idosos, né? Com dificuldade de locomoção. Não que não seja importante o exame clínico, né? Físico, claro. Mas agora eu fico pensando na questão dos exames, né? Quantos exames desmarcados? Ninguém agora vai para um hospital realizar um exame, ou para uma clínica. Como vocês avaliam essa situação? É momentânea? A gente vai voltar a fazer esses exames? Vai como eu comentei, postergar? a gente tem conseguido colher em casa. Sangue, urina, tudo Algum. isso dá para colher em casa. Imagem. Mas... imagem é assim, depende da necessidade. Se for um exame, é uma densitometria óssea de rotina, por exemplo, que tanto faz fazer agora essa densitometria, quanto fazer daqui a 4 ou 5 meses. Vamos fazer daqui a 4, 5 meses. É um ecocardiograma de rotina preventiva, que já tem um ecocardiograma do ano passado. Vamos postergar um pouquinho, né? Agora, eu tô com um quadro pulmonar, uma falta de ar, eu preciso de um raio-x de tórax. Tem que fazer. Então, cada situação tem que ser analisada. E, na verdade... O que é urgente, né? Exatamente. O intuito é esse. É que a gente deixe essas estruturas hospitalares de investigação para os pacientes que de fato necessitam. Então, se existe uma suspeita, você citou várias vezes a questão do câncer. Existe um paciente com nódulo no pescoço que não teve... Ok, existe uma suspeita séria, vai lá. Como a clínica não vai estar tão cheia, o exame vai ser agendado com um tempo de distanciamento satisfatório, pronto, a pessoa vai poder ser atendida, vai ter uma higienização toda do local para que ela se sinta segura. O grande problema é quando você aglomera todo mundo e coloca rotina com investigação de urgência, aí é que os problemas acontecem. Então, o ideal é que como a Daniela comentou, nesse momento agora, onde a rotina, o segmento rotineiro não é tão imprescindível, posterga, espera 2 meses, espera 3 meses, até que esse cenário se tranquilize. Uma vez tranquilo, volta para a rotina um pouco mais próxima da normalidade, o quanto mais breve possível. Ótimo, perfeito falarem sobre isso, obrigada. Para nós finalizarmos, porque já chegamos nos 15 minutos, um pouquinho sobre a obesidade, né, em relação ao Covid-19, as considerações finais e a indicação de livro ou atividade para quem está nos acompanhando aqui. Perfeito. Quer falar primeiro? Não, pode falar da obesidade. A questão da obesidade tem 2 cenários que são importantes pontuar.
Primeiro ponto é a obesidade em si, a obesidade por si só, e segundo ponto é o que vem junto com a obesidade. É muito comum a obesidade vir com outras doenças juntos. É muito comum a obesidade vir com pressão alta, vir com diabetes. Então, esse cenário onde pressão alta, diabetes descontrolado e obesidade, esse cenário todo vai deixar o paciente um pouco mais suscetível. Então, e de novo, isso não é para agora, isso já é ao longo de uma vida, isso só está sendo reforçado agora nesse sentido. Então, a obesidade em si, os trabalhos que relacionam ela com o COVID ainda são pequenos. Mostram que sim, a obesidade, independente de outras doenças, pode ter um pouco mais de risco, porque o obeso já tem um pouco mais de dificuldade respiratória, tem uma massa de gordura no corpo inteiro, dificultando a ventilação. Ou seja, já é difícil. O COVID, em especial, ele provoca uma inflamação muscular no corpo todo, tanto na musculatura quanto no próprio coração. Então, você imagina, eu vou perder musculatura para ventilar. Eu já tenho mais dificuldade de respirar, porque eu já tenho que carregar que movimentar uma quantidade de gordura acima do meu pulmão. E ainda com uma fraqueza muscular, isso fica pior. Então, a obesidade em si é uma situação mais complicada. E quando isso vem associado com doenças que aumentam o risco de piorar o sistema imunológico, o risco é maior. Agora, ao mesmo tempo que eu estou comentando isso, eu vou falar quase o contrário disso, que é dietas muito restritivas nesse momento, para tentar não ganhar peso. Isso não é a indicação. O ideal não é que você perca peso agora, porque às vezes no intuito de perder peso, eu começo a ingerir menos proteína para poder ganhar peso, para poder perder peso. E aí eu acabo me colocando numa situação de risco ao contrário. Porque eu estou baixando minha imunidade, estou me alimentando um pouco de maneira mais restrita, que acaba me colocando numa situação de mais suscetibilidade. Então, o ideal nesse momento é ter um padrão alimentar saudável. Não tomar medidas radicais, poder perder peso a qualquer preço. Eu estou morrendo de medo de terminar essa quarentena e estar com 10 quilos a mais. Eu não preciso estar com 10 a menos também. Se eu tiver uma alimentação saudável, conseguir me movimentar dentro das minhas possibilidades, para que eu possa manter minha saúde bem o tempo todo. Quanto mais próximo disso, melhor. Importantíssimo falar sobre isso. Eu mesmo emagreci 2,5 kg essa semana. Tamanho medo de engordar. Porque as pessoas estão percebendo que ficando em casa, elas têm um tempo maior de comer. Elas passam mais perto da geladeira. Então, aí de novo, o que a Daniela comentou no início, que a gente tentar manter aquela mesma rotina. A minha rotina é comer alguma fruta às 4 da tarde, sento e comer fruta. Agora, como eu estou em casa, vou comer às 2, às 3, às 4, é isso que não é viável. Então, na verdade, é tentar manter a rotina o mais previsível possível. Nem ganhar e nem perder nesse momento. Manter. Procurar manter. Procurar pelo menos manter. Exato. Alimentos saudáveis, a gente já sabe a lição, né? De casa. Exatamente. É o colocar em prática. E verdade. Na questão que você falou das atividades, né, das indicações, também acho bem interessante falar que também quem me conhece sabe que eu defendo muito não só a atividade física, mas as atividades cognitivas, sempre focando na prevenção das demências, no treinamento cognitivo, na manutenção do cérebro ativo, tanto para a parte cognitiva mesmo de demência, quanto para a parte que a gente comentou no começo da live, que foi a questão de ansiedade, estresse, depressão. Então, o nosso cérebro, ele gosta de desafio, ele gosta de se sentir ativo, ele foi feito para isso, ele foi feito para funcionar. Então, quando a gente está com o cérebro ativo, com a mente ativa, não tem dúvida, isso já é muito provado, que a gente diminui aqueles níveis lá de estresse, ansiedade, depressão, todos que a gente estava conversando. Então, assim, eu oriento muito que a gente mantenha uma atividade mental diária, super ativa. É claro que pode descansar? Pode assistir uma série? Pode. Posso tirar um tempinho para não fazer nada? Pode. Mas o que não pode é voltar para aquele pause da vida e falar, não vou fazer nada todos os dias, e vai passando um dia, uma semana e um mês, e a gente não está fazendo nada, e os neurônios começam a atrofiar, acomodar, e isso não é o que a gente quer. Então, assim, procurar o quê? Fazer um pouco de cada coisa ao longo do dia. Evitar maratonar em qualquer coisa. Seja numa série, ou seja, não, então eu vou só fazer palavras cruzadas, eu vou devorar. Vou lá na banca, compro uma pilha desse tamanho e fico o dia inteiro fazendo palavras cruzadas. Ou então eu vou fazer trabalhos manuais sem luvinhas hoje
e ficar só naquela atividade. Isso não é bom para o nosso corpo, que acaba ficando parado, e nem para a nossa mente, que acaba colocando aquela atividade ali no piloto automático. E o que era para ser bom, passa a não ser. Então, o que eu oriento é fazer um pouco de cada coisa. Um pouco de trabalhos manuais, um pouco de leitura, um pouco de televisão, um pouco de escutar música, um pouco de escrita, para quem gosta, e é muito bom também para diminuir estresse e ansiedade, fazer um diário, todo dia à noite anotar como é que foi o dia. Básico, não precisa mostrar para ninguém, pode jogar fora, pode até rasgar, mas quando a gente escreve, os pensamentos se organizam. Então, escrever, muito importante. E eu gosto bastante de jogos online, indico bastante no consultório, alguns jogos, evitar ficar no mesmo jogo. Eu jogo Free Cell e fico o dia inteiro. Não adianta, faz muito mais mal do que bem. Então, variar. Eu indico alguns aplicativos para treinamento cognitivo, posso te passar por escrito depois, que são Por favor. Peak, Lumosity, Jogos Mentais, Elevate, todos eles têm versões gratuitas, versões em português, eu indico bastante, são jogos desenvolvidos por neurocientistas e que a gente pode usar 40 minutos do nosso dia para praticar. Outra coisa que eu indico muito é estudar um idioma novo. Aqui em casa, por exemplo, todo mundo está com aquele aplicativo que eu também indico muito, que é o Duolingo, que é um aplicativo excelente, que tem uma versão gratuita muito grande e que a gente pode praticar todos os dias de vários idiomas, que é uma das melhores atividades para o nosso cérebro, é o aprendizado de outros idiomas. Então, até das crianças até os mais idosos, não existe cobrança, ninguém é obrigado a ficar fluente numa língua, a saber falar, a se virar com aquela língua. Não, zero, não existe isso. O que importa é você fazer, você praticar, você baixar o aplicativo e praticar 10, 15, 20 minutos todo dia. Pode ser sozinho, fecha a porta, não mostra para ninguém. E aquilo ali está usando o seu cérebro. Então, indico bastante o Duolingo também. Cursos no YouTube. Vou dar o exemplo do Ivan agora. Ele gosta muito de elétrica, então ele está usando alguns períodos que ele tem agora para desenvolver esse hobby de estudar sobre elétrica, está mexendo em lâmpada aqui em casa, em fio, não sei o quê, aprendendo com vídeos que tem todos os temas que a gente gosta hoje em dia. Se a gente for na internet, tem vídeos para a gente aprender e para a gente usar. E só para fechar, reservar algum tempinho para espiritualidade, tá? Então, fé, orações, leitura dentro da sua crença, seja da Bíblia, seja de leituras relacionadas à espiritualidade. Quem tem estudos, comprova. Quem tem fé, quem tem espiritualidade ativa, também passa muito melhor por qualquer crise e tem até uma melhora no sistema imunológico, já comprovado também. Então, exercitar a fé e a espiritualidade diariamente em alguns minutos e também em alguns minutos para respiração, que os exercícios de respiração melhoram a oxigenação do organismo todo, do cérebro, ativam o funcionamento do cérebro, exercícios simples que a gente pode achar de respiração e de meditação, que cada vez mais é consolidada nesse cenário de saúde mental. E eu indico um aplicativo também que eu uso já há bastante tempo, que é o Vivo Medita, que é um aplicativo muito bom. Então, esses aplicativos todos eu posso depois te passar por escrito, mas acho que ajudam bastante de maneira comprovada para que a gente use o tempo para fazer coisas que são legais, são divertidas, vão distrair e ao mesmo tempo vão trazer alguma coisa para a gente em termos de saúde física e saúde mental. É isso. Vamos combinar então que você me passa essas informações e eu monto um post, uma publicação com essas dicas, nós duas, nós três, a gente bola alguma coisa, com uma publicação fixa, né? Porque as pessoas possam ter acesso a todo momento. Número 2, a live ficará salva. Algumas pessoas já perguntaram, sim, já salvei a primeira parte, essa segunda vou salvar também. Vou tentar postar no Facebook também, vamos ver se eu consigo. Já consegui, então eu consigo. E tem uma pergunta para a gente, antes de finalizar. Vocês estão aceitando novos pacientes? Alguém perguntou aqui. Sim, a gente está aceitando. A gente tem ido ao consultório e aí a cada caso a gente avalia qual é a melhor possibilidade. É uma consulta online, é uma consulta presencial, tudo vai depender da idade, das condições, das necessidades, de quais são as questões, mas a gente está trabalhando sim. Maravilha. E indicação de leitura? Vocês têm um livro, ou um programa, ou um perfil de Instagram? Não sei. O que vocês prepararam aí pra gente?
aplicativos são esses que eu te falei. Esse já, nossa, só isso aí já dá. Ninguém vai poder dizer que não tem o que fazer. Filme é mais com o Ivan, você quer falar algum filme? Assim, o problema agora é que estão tendo muito poucos lançamentos de filmes, né? Com tudo isso, a indústria audiovisual deu uma pausada complicada. Dos últimos filmes que eu assisti, que mais me interessaram, sem dúvida, foi Os Dois Papas, da Netflix, do diretor brasileiro. Eu achei um filme enriquecedor. Eu adoro acabar um filme e continuar pensando naquilo e tentar refletir. Não é só uma questão de entretenimento, de acabou, eu dar minha risada e sair. Isso tem o seu momento. Mas Os Dois Papas é um filme que você acaba e você continua pensando e se isso acontecesse, se fosse assim, como é que é isso? Eu achei fantástico. Sim. É fantástico, realmente. E de livro, eu indico esse livro, eu peguei para mostrar aqui para vocês, chama Rápido e Devagar, não sei se todo mundo conhece. É um livro muito bom. O autor, que é o Daniel Kahneman, é um professor de psicologia e ele é vencedor de Prêmio Nobel de Economia. E é um livro que trata sobre as duas facetas da nossa mente. A faceta instantânea, ele explica que a nossa mente é dividida em duas partes. A parte instantânea, que é quase que aquela automática, impulsiva, e a mais lenta, que é baseada em raciocínio lógico, em maior análise dos fatos. E aí ele vai fazendo o link dessas duas facetas da nossa mente, explicando como que isso influencia nas nossas tomadas de decisões no dia a dia, desde as decisões mais simples, como que a gente vai comprar no supermercado, que roupa a gente vai vestir, até as grandes decisões da nossa vida, como profissão e por aí vai. É muito bom esse livro, e é grande, então ele rende aí para esse período. Vai ter tempo para isso. Temos tempo, com certeza. Então, infelizmente, vamos ter que finalizar. Ficamos 30 minutos, mas que passaram como se fossem 5, porque é realmente muito enriquecedora a conversa com vocês, o que vocês têm de conteúdo, de informação realmente relevante para nos oferecer. Eu agradeço de coração, falei desde o início que é uma honra ter vocês aqui comigo e poder servir de canal para que as pessoas tenham acesso a vocês, assim, que são fantásticos, profissionais, como profissionais, como pessoas comprometidas. A gente agradece todo o convite, a confiança, desde sempre, desde que a gente veio para Piracicaba, não tinha nome nenhum, aqui quase começando a profissão, você já chamava a gente para entrevista dentro dos seus programas aí, eu lembro bastante. Então, lembra? Nós na TV, Dani, teve uma pessoa que eu convidei hoje para a live, ela falou assim, eu vou colocar no grupo da Abras, que é a associação do Alzheimer aqui em Piracicaba, né? Daí eu falei, nossa, eu entrevistei a Dani na ocasião da fundação. Lembra, Dani? Foi. Daqui em Piracicaba, na TV, quando eu trabalhava. 12 anos, 13 anos, mais ou menos. A gente não tinha nem o Henrique e a Bia. E a gente ainda falou sobre isso. Dani, você vai engravidar? Ai, não sei. E tal. E quando vocês vieram para cá e tudo, que eu já estava aqui em Piracicaba, é muito bom ter vocês na minha vida. Muito legal. A gente que agradece a você e a todas as pessoas queridas aí que estão assistindo, que estão mandando os comentários, os coraçõezinhos. A gente agradece muito mesmo. Muito obrigada. Verdade, obrigada a todos vocês que participaram, doutor Ivan. Beijo para minha mãe. Para todos vocês. Fiquem com Deus. Doutor Ivan, quer falar alguma coisa? Vai passar. Não. Vai sim. Tá bom. Pensamento sempre positivo, sempre. Positivo. E muito juntos, obrigada a todos. Beijo grande. Beijo para todo mundo. Fiquem bem. Com muito carinho.